Você percebe como faz de tudo, menos ficar em silêncio? Como preenche cada segundo vazio com algo, qualquer coisa, só para não sentir aquele peso estranho no peito quando está sozinho consigo mesmo? Você abre o celular sem necessidade, coloca uma música de fundo enquanto trabalha, liga a TV só para ter um barulho ao redor. E quando o silêncio ameaça aparecer, você encontra uma nova distração. Mas por quê? O que há de tão assustador no silêncio que nos faz fugir dele como se fosse uma ameaça? Será que temos medo de descobrir o que mora dentro de nós quando tudo ao redor se cala? Blaise Pascal, há mais de 300 anos, já havia percebido isso. Ele escreveu que quase toda a infelicidade humana vem de uma coisa simples: nossa incapacidade de ficar quietos, sozinhos, num quarto. E ele não estava falando de tédio, estava falando de fuga. Pascal não era apenas um brilhante matemático e físico. Ele era, acima de tudo, um observador profundo da alma humana. Ele olhava para as pessoas ao seu redor, nobres, comerciantes, intelectuais, e via uma coisa em comum. Todos fugiam de si mesmos. Uns através do poder, outros através do prazer, muitos através do trabalho incessante, e todos, de alguma forma, através da agitação constante. Pascal chamava isso de divertimento, não no sentido de entretenimento, mas de desvio. Desviar-se de si, desviar-se do vazio, desviar-se daquela pergunta incômoda que insiste em aparecer quando paramos. E se nada disso importar? Ele percebeu que o ser humano é capaz de construir impérios inteiros só para não enfrentar o silêncio de um único minuto. E o mais curioso, Pascal vivia no século XVII. Não havia redes sociais, não havia notificações, não havia a velocidade alucinante que vivemos hoje. E ainda assim, ele já via as pessoas completamente ocupadas em fugir de si mesmas. O que isso diz sobre nós? Que o vazio não é moderno. Ele sempre esteve aqui. E nós sempre tentamos escapar dele. A verdade é que construímos a nossa vida inteira ao redor dessa fuga. Acordamos e já pegamos o celular. Enchemos a agenda de compromissos. Buscamos o próximo objetivo, o próximo prazer, a próxima conquista. E no meio disso tudo, criamos a ilusão de que estamos vivos. Mas será que estamos? Ou será que só estamos ocupados? Pascal dizia que o ser humano é capaz de se destruir com a própria agitação. Porque a agitação não resolve o problema. Ela apenas adia o encontro com ele. E o problema não é a falta de propósito, é a presença de um vazio que nada externo consegue preencher. Você já percebeu como mesmo depois de conquistar aquilo que tanto queria, a sensação de vazio volta? Como mesmo cercado de gente, você pode se sentir profundamente sozinho? Como mesmo entretido, algo dentro de você diz que ainda falta alguma coisa? Não é culpa sua, é a condição humana. Pascal descreveu essa condição com uma imagem poderosa. Ele disse que existe um vazio em forma de Deus dentro de cada pessoa e que nada, absolutamente nada, pode preencher esse vazio, exceto Deus. Não prazer, não sucesso, não amor humano, não conhecimento, nada. Porque esse vazio não é um defeito, é um sinal, é um chamado, é a marca de uma ausência que só pode ser respondida por uma presença específica. Mas, e se o vazio não for algo a ser preenchido? E se ele for, na verdade, algo a ser atravessado? Pascal teve uma experiência mística. Ela foi registrada num pequeno pedaço de papel que ele carregou costurado no paletó até o dia da sua morte. Nesse papel, ele escreveu uma única palavra, repetida várias vezes: fogo. E depois, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó.
não dos filósofos e dos sábios. Pascal havia encontrado algo que não podia ser explicado, apenas sentido. Ele atravessou o vazio e, do outro lado, encontrou uma presença, não uma ideia sobre Deus, não uma teoria, não uma conclusão lógica, mas Deus mesmo, vivo, ardente, próximo. E isso mudou tudo. Porque o vazio, quando deixamos de fugir dele, revela algo surpreendente. Ele não é ausência de sentido, é preparação para um encontro. A fé, para Pascal, não era uma prova a vencer. Era um encontro que transforma. Não começava na razão, começava na rendição. E esse encontro tem um nome: Cristo. Deus não se revela como conceito, ele se revela como pessoa. Ele entra na história, assume carne, habita o silêncio. Cristo é o Deus que entra no quarto vazio onde você está sozinho e diz: eu estou aqui. E de repente, o vazio deixa de ser aterrorizante, porque não é mais solidão, é companhia. Não é mais ausência, é presença. Presença sentida, mesmo quando ainda não é totalmente compreendida. Talvez você tenha passado tanto tempo fugindo do silêncio que nem lembra mais como é simplesmente parar, não fazer nada, não buscar nada, não preencher nada, só estar. Talvez o que você chama de vazio não seja um problema. Talvez seja um convite. E talvez, quando você finalmente parar de fugir, descubra algo simples e profundo. Você nunca esteve sozinho.